Dependência, eu preciso de determinada substância, independente de contexto, de hora, de lugar, de pessoa. Falei de álcool, falei de drogas e as pessoas vão gerando determinados contextos que justifiquem o uso daquela substância. Festas, grupos de pessoas, de convívio. E aí quando a gente puxa para a dependência emocional, esse conceito ele é muito válido. Não é isso? Quando eu necessito do convívio, do contato, de acessar aquela pessoa, independente se aquele contexto, se aquele lugar, se aquele momento é adequado ou não. Eu preciso daquele convívio. Eu sinto que eu dependo daquele convívio. Isso é um perigo, porque é aquela velha história falada pelos mais antigos. Ninguém nasce grudado com ninguém. Não é verdade? E a gente tem que aprender que tem os momentos do encontro salutar, gostoso, agradável, e tem o momento da vida individual que tem que ser tocada. Certo? E que as pessoas não têm que ficar sensíveis com qualquer ato ou gesto de limite por parte do outro, porque é o que acontece muito com o dependente afetivo. O afeto é um alimento psíquico e orgânico. O afeto é chamado por uma das linhas de formação que eu tenho, que consta lá no meu curso Papo Reto para Casais. Afeto é unidade de reconhecimento social, unidade de reconhecimento de vida. Eu me nutro disso. Ao receber afeto do outro, eu sou reconhecido como um ser vivo e um ser importante para a vida daquela pessoa. O problema é que quando eu gero pensamentos de grandiosidade em relação ao outro e, em contrapartida, pensamentos de menos-valia em relação às minhas capacidades de bem viver com autonomia e independência. E aí eu gero dependência. Certo? As pessoas geram pensamentos ligados à dependência sobre vários aspectos da vida. Eu dependo desse emprego, eu dependo dessa relação afetiva, eu dependo, sei lá, de morar nesse lugar, nesse contexto, eu dependo desse estilo de vida, eu dependo desse ganho mensal todo mês, eu dependo dessas materialidades, eu dependo de coisas, né? Eu dependo de malhar, porque eu tenho que estar muito sarado, porque senão eu me descontextualizo dessa vida. São conceitos de dependência, mas isso tudo são ideias. Vamos lembrar do que eu falo aqui, pensamentos são hipóteses. E eu gero essa hipótese de dependência. E o que gera, Léo? Numa pessoa, essa motivação de construir dependência pelo outro. Construir essa ideia de que eu dependo do outro para viver. Existem dois caminhos. O caminho de uma história infantil ligada à falta de amor. A pessoa se sente vazia de amor, e isso eu falei aqui da dependência de álcool e drogas. A pessoa que recebe muita agressão, a pessoa que não recebe cuidado, afeto e amor, e que quer dizer o quê? Que é o que eu digo para minha filha, que às vezes ela pergunta, pequenininha ainda, papai, você não me ama mais? Aí eu digo, o que eu sempre digo para você? Que eu sempre vou te amar, independente do que aconteça, do que você faça. O meu amor por você, ele é inegociável, ele sempre vai existir. E é fundamental para a criança ela ter essa sensação de que, independente do que aconteça, eu posso brigar, eu posso ralhar com ela, eu posso botar ela de castigo, mas o amor ele sempre vai existir. Existem 3 medos básicos na vida de uma criança: o medo de não ser amada, o medo de ser abandonada e o medo de ser morta ou destruída. E esses medos, junto com informações em parte fantasiosas em determinada idade infantil, geram decisões internas. Muitas dessas decisões internas são decisões negativas e limitantes. E uma delas é que eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz o suficiente, eu não sou amado o suficiente. E quando se constrói esse tipo de pensamento e decisão, eu vou em busca desesperadamente do outro, como um mendigo buscando um prato de comida, buscando um pouquinho de dinheiro para sobreviver, porque eu não me sinto capaz de viver sem. Aquelas pessoas dependentes afetivas que podem não depender necessariamente de uma pessoa específica, mas dependem de uma relação. Saem de uma relação e já tem que emendar desesperadamente em outra. Pessoas assim, às vezes, não é todo o caso, traem a pessoa com que está
porque está vendo que o relacionamento está em crise ou está vendo que está desinvestindo daquela relação e como não suporta um gap, como não suporta um vazio relacional, ele já trata de uma forma egocêntrica e mimadona e infantil de sobrepor relações para que quando aquela relação antiga sair, a nova ficar e a pessoa está saciando-se daquela dependência relacional. Não é isso, gente? Então, essa falta de amor, ou então um treino ligado a... Gente, fugiu a palavra, hein? Um treino desde a infância ligado à codependência, que é assim, a relação simbiótica. Toda criança, quando nasce, ela nasce em relação simbiótica orgânica, natural e saudável. Não é isso? A criança nasce e ela nasce completamente dependente. E ao longo do desenvolvimento infantil, essa dependência, pouco a pouco, progressivamente, com coerência, com bom senso, ela tem que ser indo limitada aos poucos para ir gerando um treino daquela criança de autonomia e independência. Acontece que muitos pais, muitas mães, dentro de uma proposta de relação amorosa com os filhos, mantêm uma relação ali de intensa dependência daquela criança com seus pais. E essa criança, quando cresce, quando vira jovem, adolescente, adulto, ela, para se desconectar ou se afastar dessa relação simbiótica, ela precisa estabelecer a relação simbiótica com outra pessoa. Para quem é da área de biologia, essa relação simbiótica ela vem de um conceito de biologia, não é isso? De organismos que que nutrem entre si uma relação que gera a sobrevivência de ambos. Um animal que ajuda o outro, uma erva que está dentro de uma planta, de uma outra planta maior, mas que ajuda aquela outra planta. Então nós, como seres humanos, também às vezes geramos essa relação que de biológica vira psíquica de simbiose. Eu tenho a sensação de que sem aquela pessoa eu não consigo me manter viva, eu não consigo sobreviver. Beleza? Então vem muitas vezes do vazio existencial pela ausência de amor ou pelo excesso de amor. Percebe? Falta e excesso são coisas ruins. A gente tem que buscar sempre com bom senso a boa medida da intensidade das coisas. Já disse aqui, vou repetir. Tudo pode ser veneno, tudo pode ser remédio. Depende da quantidade, da intensidade e da frequência. Isso aí. Ok? Doutor, sou biólogo e farmacêutico, o conceito de simbiose é esse mesmo. Graças a Deus que eu não paguei um mico aqui, não é isso, minha cara? Isso aí. Então, como é que eu vou progressivamente desconstruindo isso? Eu falo nos meus stories do Papo Reto. E tem gente que me pergunta no direct como é que se faz isso. Menos cultura romântica e menos drama. A cultura romântica ela trabalha com conceitos líricos. E o drama, ele muitas vezes é permeado dentro das histórias líricas, não é isso? Nós somos treinados desde a infância a ter esses conceitos românticos. Eu já fiz live aqui sobre o conceito de romantismo. Quem quiser saber e conhecer um pouco mais, vai lá no meu site. Agora no link que está lá na minha bio, você abre e tem vários links. Eu fiz um sisteminha lá que através daquele link você vai ter o link do curso Papo Reto, vai ter o e-book gratuito, 7 dicas para não dormir brigado, e no final o último link é do meu site. Vai lá no meu site, vai em produção acadêmica, nos meus artigos, e você vai ver lá a minha dissertação de mestrado, tem um capítulo só sobre conceitos de romantismo, que é super importante de entender isso. E se você tem preguiça de ler, vamos parar com esse negócio. Não é verdade? Porque ler, estudar, aprender é muito bom. Você está aqui aprendendo comigo numa live, mas também pode parar com a preguicite aguda aí, abrir um texto e ler o texto, que é o caso lá da minha dissertação, quando eu falo de cultura romântica. Cultura romântica é importantíssima de se entender, porque a gente vive muito o romantismo, vive vários conceitos do romantismo, mas tem pouca reflexão crítica sobre isso. A gente adota esses conceitos românticos como se fossem verdades universais, eternas, que todo mundo vive nesse mundo. Falácia, falha, erro, é fake news isso.
Nem sempre existiu essa cultura romântica como a gente vive hoje, e nem toda cultura ou sociedade vive isso. Isso é uma ideia pregada aí pelos filmes, pelos desenhos, por essa indústria cultural que prega um romantismo que é muito interessante, porque o romantismo ajuda a vender. E aí quem quiser aprofundar mais nesse conceito também está na minha dissertação de mestrado. Certo? Então vamos parar com o lirismo. Toda vez que eu encontro um problema na minha vida, eu tenho que, para enxergar o tamanho e o devido problema, eu tenho que sacar o lirismo e tenho que sacar o drama. O que fica é o problema. A questão é o seguinte, que muitas vezes quando a gente tira o lirismo e tira o drama, não sobra nada. A gente percebe que não tem problema nenhum. O problema era só uma ideia criada na nossa mente, como a questão de depender de alguém para viver, depender amorosamente. Vamos pensar que em determinado momento histórico da sua vida, essa pessoa com quem você achava que dependia amorosamente não existia na sua vida, você não sabia da existência dela e que você poderia viver bem ou mal, mas você vivia e pode continuar vivendo sem.